Pessoal, e a gente vai começar, estamos praticamente terminando esse assunto, e nós vamos começar falando mais, agora nós vamos começar a ver essa santificação mais ligada a nós. O que nós vimos nas 3 primeiras lições era muito voltado para Deus, a ação de Deus, a ação de Deus, e agora nós vamos começar a ver algo que é mais ligado a gente. O primeiro item de hoje, o primeiro assunto de hoje, o subtema é santificação é uma obra da qual é uma obra de Deus na qual os crentes cooperam. Santificação é uma obra de Deus na qual os crentes cooperam. A gente vai começar nessa manhã falando sobre isso. Que a santificação vem de Deus, vem, mas é uma das poucas ações de Deus que a gente tem cooperação. Quando se diz que o homem participa na obra da santificação, não significa que o homem é um agente dependente de ação, como se dissesse em parte a obra de Deus e em parte a obra do homem. Mas apenas que Deus efetua essa obra em parte pela instrumentalidade do homem, como ser racional, requerendo de Deus cooperação com o Espírito. O que quer dizer isso? A ideia aqui, quando a gente fala que a gente coopera com Deus, nem que a gente faz, eu fiz a minha parte, Deus, agora o Senhor faz a sua. Então, ora eu faço, ora é Deus que faz. Não é isso. A ideia da cooperação é o seguinte: que Deus faz tudo e Ele usa o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa inteligência para fazer aquilo que cabe a nós. Aí o Espírito Santo entra em nós, age em nós, nos motiva e a gente faz. Vamos deixar uma coisa clara, queridos, não sei se vocês vão concordar comigo. Às vezes você parece que isso é tão teocêntrico, né? Deus tudo no centro, mas na verdade fala isso comigo. Você aceitou Jesus hoje, vamos imaginar isso, ontem. Você aceitou Jesus numa sexta-feira. Será que a pessoa que é para balé, é para seresta, é para forró? Mas você aceitou Jesus numa sexta-feira. Sábado tem um forró. Por você mesmo. Você vai para uma vigília ou vai para o forró? Tirando a interferência do Espírito Santo. Normalmente, você deixa a sua Bíblia na estante e vai para o forró. Então, isso que eu quero dizer, que tudo de bom que a gente consegue fazer tem fortemente interferência de Deus. E olha que Deus cercando a gente, primeiro a gente vai lá e dá uma beliscada, primeiro a gente fala, primeiro a gente sente. Então Deus ali, ó, vistoriando a gente. Pastoreando a gente ainda. Então, queridos, a santificação, ela vem e atua em nós pela ação do Espírito Santo. Mas há 2 pontos interessantes, que como que o homem precisa cooperar com o Espírito Santo de Deus. Como que é essa cooperação nossa? O primeiro tipo é o seguinte: das repetidas advertências contra males e tentações, que claramente implicam que o homem deve agir dinamicamente no empenho para evitar as armadilhas da vida. A primeira coisa é a gente atentar para as advertências de Deus. É a gente atentar. Vamos imaginar o seguinte: o Espírito dirige, eu dirijo, né? Não vamos entregar muito ouro, não. Mas existe. Eu nem sei. Por vários motivos. Nunca estou com pressa, nunca. Imagina que avançou. Aí vamos supor, se tem um guarda ali, carro parado, sirene ligado, vai avançar o sinal? Não vai, o cara vai morrer do carro, meu amigo. Você vai morrer, mas não vou avançar, não. A ideia de santificação é parecida com isso. Se Deus colocasse só a lei, só as exigências, está em sério, vira e mexe, Deus o quê? Avançar o sinal. Iria, não tem jeito. Aí o que Deus faz? Coloca o Espírito Santo e tentam burlar para o céu. Vemos ainda aqui. Não é o Espírito Santo que está falando, não. Mas não é nada. Ele não ia falar isso, não. É ele sim. Então, a primeira coisa, qual é o nosso papel? A primeira coisa, ficar atento e as advertências que Deus faz pela palavra dele e ser dinâmico para evitar situações. Aqui nós vamos ler daqui a pouco os textos que mostram isso. Deus vai e fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem um texto, onde eu estava lendo, me mostraram, em 2 Timóteo, não lembro direito, que diz assim: foge das paixões.
Qual é a indicação ali? Corre, não se manda, vira ninja, está ali na pipa, desaparece. Mas energicamente. Então a ideia é que a nossa cooperação é o quê? O que cai dinamicamente, com poder, com determinação do pecado. O que é melhor lendo? Não tocou ainda. O pecado não tocou ainda. Tocou de vez você voa mesmo, não pode pecado. Eu me peguei numa situação assim, foi sexta-feira, eu estava fazendo o almoço, aí de repente eu comecei a cantar uma música secular, mas já na hora eu falei, não posso. Eu já cantei, o Espírito já logo me incomodou, já eu fiz lá um louvor na boca, mas assim, uma música normal, sem escândalo algum, né? Mas eu já logo consegui, não, eu tenho que louvar, não tenho que estar cantando essas coisas. Exatamente. Aí, se você não tivesse essa determinação, como ia ser? Essa música não está na idolatria, não está falando pornografia, até para a mulher tão bonita. O autor foi tão bem sucedido nessa aí. Então a ideia é essa. Aí, qual é a nossa participação? É agir dinamicamente, com determinação, com vontade em relação a isso. Vamos ver alguns textos bíblicos. Romanos 12:2, quem pode ler para mim? Romanos, aí, você vai ler 12:9. Romanos 12:9, 16 e 17. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quem? 1 Coríntios, Evangelista. Gálatas 5, 16 a 23. Primeiro o Hélio, dividam aí. Gálatas 5, 18, 19, mencionaram. 20, 21, 23, o Hélio. Romanos 12, 9, 16, 17. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Pode ler. 12, 9, 16, 17? 12, 9, 16 e 17, isso. Então, 16, 17, 12? Romanos capítulo 12, versos 9, versos 16 e versos 17. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o primeiro texto diz o quê? Lá em Romanos 12, 9. Fala fermente, afastai-vos do mal, apegai-vos ao bem, fala uma ordem. Aí continua falando, ele continua determinando, com determinação. O nosso papel é aquilo que a Bíblia nos exorta a largar. Aí fala aí do que? Não sejamos soberbos, não vamos andar com soberbo não, sejamos humildes. Aí, em 1 Coríntios fala sobre uma lista de qualidades, de características, de atitudes. Se a pessoa tiver, não tem acesso ao céu. Então, é nessas atitudes, nessas orientações, nessas dicas que a Bíblia dá, que a gente tem que pegar, não vou pegar isso aqui, firme e for seguir. Gálatas 5, 16 a 23. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas atendem em que há contenda. E vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros em temor de Deus. São 23. 23. Você tem até onde? 21. Tem 22, 23. Mas o fruto do Espírito, fidelidade, mansidão, agora não há livro.
Queridos, aí em Gálatas 5:16, diz o quê? Paulo dá uma lista de coisas que a gente não deve fazer. Então, queridos, pode ver que quando a Bíblia, o interessante, quando Jesus fala sobre ele, em firmar compromisso com ele fala sempre na condição. Se alguém. Mas depois que ele firma, ele muda de condição para ordem. Apartai-vos, foge. Então, a ideia de santificação, quanto a nós, é acatarmos o que está na Bíblia. Primeira ideia. A segunda ideia é o seguinte: das constantes exortações a um viver santo. Estes fatos implicam que o crente deve ser inteligente no emprego dos meios a seu dispor para o aperfeiçoamento moral e espiritual da sua vida. Então, o que quer dizer isso, queridos? Abaixa um pouquinho aí, o que quer dizer isso, queridos? Que nós temos que ser inteligentes. Há muitas coisas que estão à nossa disposição. Bem, vamos ver alguns textos. Miqueias, João 15, 12, 8 e Romanos 8, 12 e 13. A evangelista e o Wellington, Gálatas 6, 7, 8 e 15. Miqueias 18, João 15, 2, 8 e 16. Romanos 8, 12 e 13. Gálatas 6, 7, 8 e 15. Pode ler. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Diz que ele falou o que quer de ti. Pratique a justiça. Quer dizer, aqui não é condicional, não. A santificação que Deus quer, é isso que ele quer. Que ouçamos o que ele fala e pratiquemos conforme está na palavra dele. Agora, João 15, versículo 2, versículo 8, versículo 16. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Isso mesmo? Isso mesmo. Toda aquela que dá fruto, para mim dê mais fruto. 8. Nisso gloriamos, meu Deus, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Bom, qual a ideia a princípio está falando aí? Nós temos, Deus permite, nos coloca na mão vários recursos, vários meios, vários instrumentos, várias alternativas. Qual é a nossa colaboração? Qual é a nossa participação? Eu usar isso para o meu bem. Eu usar isso para eu me fortalecer e me afastar das coisas ruins. É isso que é a nossa participação. Deus te deu condições, então eu vou usar aquilo que Deus me deu para eu usar para o bem. Vamos para analisar aqui. Se pode dizer, a gente poderia ter usado isso que Deus está nos dando, essas exortações, teremos bem melhor. Queridos, uma outra coisa interessante é exatamente isso. Se alguém pega e procura seguir corretamente as orientações, não tem problema. Quer ver um exemplo disso? Simples. Lá em Provérbios, eu não lembro direito aonde, diz que não é para a gente ser fiador de ninguém. Muitas pessoas que estão com o nome sujo é porque foram fiadores. Outra coisa que dá problema, nossa, fulano perdeu a paciência. Mas aquela vizinha que, né, já está passado. Então, são conselhos que a Bíblia dá que a pessoa não pratica. Se praticasse, teria muito menos problema. Quer ver outra coisa que aí a política brasileira quer abolir? O pai não poupa a vara nos filhos. O pai não poupa a vara. Quando o pai faz isso, consciente
e para disciplinar, continua. Continua o mesmo respeito, queridos. Ainda há famílias que os filhos respeitam o pai como antigamente. Tem até uma liberdade, brinca, conversa, mas na hora que o pai fala, é acatado. Porque aquela família conseguiu colocar o que a Bíblia fala. E assim por diante. Queridos, por que muitos casais hoje têm problema de relacionamento? Estão seguindo a Bíblia? Dificilmente. Se seguir a Bíblia, não tem como dar errado, queridos. Se o filho segue a Bíblia, a mãe segue a Bíblia, o pai segue a Bíblia, o marido segue a Bíblia, a esposa segue a Bíblia, não tem problema. Então é isso, a nossa participação na santificação. Não a carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, as obras do corpo. Quer dizer isso? Matar o desejo da carne. Mata. Vai matando. Vai tirando a força que ele tem. Vai tirando o peso que ele tem. Se você fizer isso, resolve. E queridos, nós sabemos, né? A gente faz de ponto fraco. Na verdade, infelizmente, a gente não tem um ponto fraco. Tem alguns pontos fracos. E você sabe quando você está alimentando ele e quando não está. Você sabe disso. Vamos dar um exemplo. Estou falando que é missionário desse ponto fraco. Mas vou supor que o missionário era aquela pé de valsa que fala, né? Não podia ouvir um forró, que eu já estava mexendo lá. Ela vai ficar ouvindo forró. Ela vai estar alimentando o quê? A carne. E uma hora dessa, a carne vai subir, vai crescer e vai dominar. Na hora que você cochilar, vai ser dominado. Então, queridos, a ideia é o quê? É tomar precaução, é evitar. Gálatas 6, o 7, o 8 e o 15. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, o Espírito colherá vida eterna. Pois nem circuncidação, nem incircuncidação é coisa alguma, mas se você uma nova criatura. Então, queridos, aí às vezes a gente encontra quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Quem planta na carne, colhe. Às vezes nem se Jesus pregasse, nem Jesus descesse, já pregasse, você não ia sentir nada. Quantas pessoas na época de Jesus coisas não entenderam? Quer ver um exemplo disso? Quem aqui concorda comigo com o apóstolo Paulo? Isso aí é bom para nossos pregadores. Quem concorda comigo? Que o apóstolo Paulo era um homem cheio de Espírito Santo. Quem concorda? O apóstolo Paulo tinha autoridade para falar. O apóstolo Paulo dominava a Bíblia. Queridos, no sermão de Paulo, o cara conseguiu dormir. Então a fala não é do pregador, não. É o desinteresse da pessoa. O cara dormiu no sermão de Paulo. Olha, rapaz, se eu estiver na época de Paulo, eu acho que eu ia ficar sem dormir para ouvir Paulo falar. Então, o que acontece? É o desinteresse. Aí a pessoa leva uma vida totalmente aleatória e alienada da palavra de Deus. Chega, mas Deus vai falar comigo, sua minha filha. Estou tentando falar com você essa manhã toda, você está falando isso agora. Então, é isso que é a ideia aqui. O que você quer? Você quer que o Espírito cresça? Você quer agradar a Deus? Quer se aproximar de Deus? Invista naquilo que te aproxima de Deus. É simples. O presbítero Carlos gosta de música. Ele vai investir em produto de cabelo? Vai. Aí a missionária gosta de culinária. Aí ela vai comprar livro que fala sobre o mundo animal? Não vai. Aí o irmão Zé Pereira gosta de parte hidráulica. Aí vai lá, vai comprar um monte de livro que fala sobre criação de coelho. Não vai. Nós investimos naquilo que nós gostamos e queremos para a gente. É nisso que nós investimos. É nisso que a gente investe. O Wellington
gosta de skate, vai comprar um monte de peças de carrinho de mão. Ninguém faz isso. Na vida secular ninguém faz isso. Mas na vida espiritual às vezes ninguém faz isso. Eu quero ser santo, mas eu invisto no quê? Em qualquer outra coisa que não me torna santo. Queridos, é radical, talvez pastor eu vou exagerar, não sei. Mas olha o seu dia. Eu tenho que trabalhar, amém, tem que trabalhar mesmo, não tem que trabalhar. Mas olha o seu dia e vê qual a porcentagem que você investe para a sua santificação. Ele fala muito de dízimo, não é? Dízimo do seu salário, dízimo, oferta. Aí vem aquela historinha antiga que a gente quase não fala. Imagina o dízimo do seu dia. Vamos colocar aí, vamos ser matemáticos precisos. Seu dia é 24 horas, por baixo, você tinha que dar o que para Deus por dia? 2 horas e 40. Difícil, gente. Mas, Senhor, não tem mais ninguém ressuscitando, Zoné. Por que será? Eu sou imutável. Eu não mudo. Por que não tem mais ninguém ressuscitando? Senhor, os parentes não andam. Concordo. O meu poder é o mesmo. O meu poder é antes da criação do mundo, é na criação do mundo, foi com Abraão, foi com Moisés, foi com Paulo. Então, por isso que acontece? Nós temos que plantar aquilo que a gente quer colher. Vê a história de sempre. Entra lá a evangelista, nossa, olha, eu estou com uma vontade de comer melancia do meu quintal. Ela vai lá e joga um monte de semente de abóbora. Mas quando joga vontade de comer melancia, você tem que plantar aquilo que você quer colher. Você quer colher frutos espirituais que te levam para a vida eterna, então você tem que plantar ali. Certo? Queridos, agora nós vamos ver um outro lado agora, as características da santificação. Então, o que nós estamos entrando agora entendendo? Que a santificação, que nós já sabíamos, é um ato de cooperação. Em que consiste essa cooperação? Deus dá as normas, Deus dá o Espírito, e nós temos que ficar atento àquilo que Ele fala. Aquilo que Ele fala. Queridos, graças a Deus, não é aqui, espero que não seja aqui, não vai ser aqui, não tem sido aqui. Já viram como que tem crente que espera Deus falar o que é para ele fazer? Mas Deus não me falou nada. Deus falou com você, a grossura da carta que Ele mandou para você. Eu não consigo nem ler a carta toda, você quer que Deus mande mensagem. Ah, meu Deus, tem que... eu vou namorar, no nosso caso, só o caso do Hélio, vou namorar, vou pedir a Deus para me orientar como tem que ser a moça, como tem que ser o rapaz. Está na Bíblia. Pastor, isso está na Bíblia? Não, acho que está na Bíblia. Olha lá, pega a pessoa e coloca dentro da Bíblia. Não encaixou? Despacha. E queridos, vamos ser sinceros. Quantos que fazem isso? Começa a namorar? Não, peraí, deixa eu colocar dentro da Bíblia aqui. Ah, não, a Bíblia é antiga. Aí depois vira problema, a Bíblia é antiga. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente só está preocupado se é compatível comigo. Mas imagina uma pessoa que é compatível comigo. Eu sou todo perfeito. Eu vou arrumar mais um imperfeito. Olha o problema que eu estou arrumando para mim. Eu sou todo cri-cri. A gente é ou não é cri-cri, a gente? É cri-cri. E a idade vai passando e eu ficando mais cri-cri, a gente vai ficando mais ranzinza. Nossa, tem coisas que eu paro para Jesus. Eu olho para o Paulo assim, nossa, cara, estou ficando muito chato. Como que eu consigo? Como que a pessoa consegue conviver comigo? Tem coisas que eu falo assim, não, meu filho, para ver, só fez isso. Jesus, estou ficando velho demais. Antigamente não fazia isso. Agora imagina eu achar uma pessoa ranzinza igual a mim e fala, achei minha alma gêmea. Meu Deus do céu, estava errado, uma pessoa igual a mim, às vezes. O mundo está destruído. Mas por que a gente não pega a Bíblia e coloca? Aí Paulo, isso, acho que é Paulo mesmo, que fala que o enfeite da mulher não sejam os adornos. Ele não fala que não é para ter adornos. Ele não fala que não é para ter brinco. Ele não fala que não é para ser bonita. Ele fala até do frisar dos cabelos. O pessoal pensa que é novidade para ser luz, essa época como já tinha. Ele fala o frisar dos cabelos. Não seja isso o enfeite da mulher, mas seja as qualidades espirituais. Quem olha para um homem ou para uma mulher e deixa eu ver como que esse homem é com Deus. Nossa, ele é assim. É algo, é irado, tá bom, é de Deus, não tem nada de mim nisso aí. Então, queridos, qual a ideia que eu quero passar? Que a santificação
A nossa cooperação é ficar atento ao que Deus está mostrando na sua palavra. Deus está dando dica, Deus está mostrando, Deus está falando. Olha, você quer ser santo, você precisa ser santo. Olha aqui, ó. Deus começa a obra em nós, através da conversão, da regeneração. Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco, Deus dá vários meios. Deus coloca o Espírito em nós para nos motivar e ainda fala com a gente. Vamos ser sinceros, queridos. A gente não é santo porque a gente não quer ser. Queridos, você não vai ser, ué. Vamos pegar um exemplo aí. Eu acho que todo mundo que cozinha bem, tirando o que eu estou falando. Todo mundo cozinha bem. Aí você chega para a pessoa e fala, fulano, quero uma lasanha. Não, então eu quero um pastel. Não, pastel não. Quero uma lasanha. Aí você vai lá e compra massa pré-cozida já. Não tem essa massa pré-cozida? Massa pré-cozida. Você compra o presunto da melhor marca, compra o queijo da melhor marca, compra o molho da melhor marca, compra o gás, coloca no fogão, coloca uma panela especial, a tigela, a vasilha especial, tudo especial. Aí você deixa lá, 8 horas da manhã. Volta 20h30, não tem nada pronto. A pessoa não fez por quê? Não quis. Aí você fala, Flávio, eu vou deixar aqui 2 pessoas para te ajudarem para abrir a lata, abrir a embalagem do macarrão e ligar o fogo para você. E qualquer coisa minha, eu vou mexer na panela para você enquanto isso. A pessoa não fez porque ela não quis fazer, não tem outra desculpa. Mas, queridos, eu estou dando exemplo assim, parece absurdo, mas é exatamente isso que Deus faz em relação à santificação. A coisa mais difícil começou a santificação. Por que é mais difícil? Antes estávamos no mundo, perdidos, sem Deus, sem nada. Aí Jesus entra, faz a regeneração, faz a gente nascer de novo, zera a dívida. Queridos, a regeneração, ela pega sua alma toda suja do pecado, mergulha no sangue de Cristo e te refaz. Sai zerado. Dali começa a santificação. Ali Deus começa a agir em você. E vira e mexe, a roupa está suja. Quem procurou aquela mancha? Fomos nós. Aí, queridos, agora nós vamos entrar nas características da santificação. E uma delas, queridos, algumas delas eu achei bem interessante. A primeira, lógico que é conhecida nossa, primeira característica, a santificação é uma obra cujo o autor é Deus, e não o homem. Ele difere da regeneração que o homem pode e tem o dever de lutar pela santificação permanentemente crescente, utilizando os meios que Deus colocou a seu dispor. Isto é ensinado claramente nas Escrituras. Então a santificação, o que é? O homem tem que lutar pela santificação. O apóstolo Paulo fala que ele se esmurrava, talvez não literalmente, mas a ideia era isso, ele lutava consigo mesmo para ser santo. Deus é o autor, mas ele espera que nós venhamos a lutar. Vamos dar um outro exemplo de santificação para ficar mais ou menos claro. Vocês pegam, né, aqui tem 3 que têm filhos, 4 que têm filhos, você pega e paga um curso para o seu filho, paga passagem ou contrata um táxi para o seu filho, o curso, o melhor curso, o curso que ele pediu. Aí o táxi pega o seu filho na porta de casa, diz na porta do colégio, e traz, e leva, e traz. Aí você dá o dinheiro do lanche. O que você espera do seu filho? Que ele estude, que ele passe no curso. Não é isso? Meu filho, o que você faz no curso? Mas seu filho não passa. Seu filho tem direito de reclamar alguma coisa? Não tem. Você deu todas as condições. A santificação é isso. A santificação Deus foi lá, deu todos os recursos para a gente ser santo. Todos os recursos. O Espírito Santo, outros meios. Cabe a gente se esforçar. É difícil fazer o curso? Com certeza é difícil. Você vai ter que estudar, vai ter que fazer trabalho, vai ter que perder horas de diversão, horas na vendo televisão, horas na internet, para fazer o curso. A santificação é assim. Se a gente não abrir mão de algumas coisas, a gente não chega lá. Vamos ler os textos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Esse de Colossenses é grande. Tá? Vamos deixar o segundo aos Coríntios 7, 1. Quem pode ler isso aí, presbítero? Os outros, todos, irmãos da Pereira, missionária, evangelista, o Hélio, abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em Colossenses, capítulo 3. Presbítero, ajuda aí o irmão da Pereira. Colossenses 3, de 5 a 14. Colossenses, capítulo 3, nosso amado irmão Paulo. Colossenses, capítulo 3, de 5 a 14.
Aí começa aqui no Elton 5, apenas 6, a missionária L 7, agora nós vamos referir ao versículo 8, logo no Elton, Colossenses 3, de 5 a 14. Então, primeiro, 2 aos Coríntios 7:1. 2 aos Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade. Aí Paulo fala, olha as promessas que nós temos. Então, baseado nessas promessas, vamos nos santificar. Vamos procurar nos aperfeiçoar. Vamos ser o máximo, vamos correr atrás mesmo. Vamos nos dedicar a usufruir tudo aquilo que Deus nos deu. Vamos correr atrás. Agora, Colossenses 3, 5. 5 Elton, 6 Fabianas, o 7 a missionária, 8 irmãos da primeira e volta no Elton, até o 14. Mortificai os vossos membros que estão na terra, a prostituição, a impureza, as paixões, os vossos desejos, a avareza e a idolatria. Vamos paradinho. Olha o termo pesado que ele usa. Mortificai. Mata isso. Então, se ele fala isso, então é possível a gente matar. Amém, igreja? É possível. Eu tinha uma plantinha ali, todo dia eu molhava a plantinha. Todo dia não, na cada 2 dias. Tá bonitinho. Aí um dia não, uma semana, esqueci. Quando eu voltei, só tinha terra. Matei a planta. Por que eu matei a planta? Me diz, cuidei. Eu até quero comprar uma que gostei de ficar. Vou colocar uma plantinha e ficar molhando. Não vamos passar tempo, né, molhar a planta? E aqui não pode ter muito. O que você tem que fazer então? Se descuidar daquilo que satisfaz, a sua carne não fica regando, não. Não fica alimentando, não. Deixa morrer. Deixa morrer. Versículo 6. Das quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas com o tempo andaste, quando viveis nela. Agora, porém, irá indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mostra palavra. Vou repetir o 9. Colossenses 3, 9. Não minta uns aos outros, pois a nós deles que goste do velho homem com os seus feitos. Vos vestistes de novo, e se renova para conhecimento conforme a imagem daquele que criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, com o efeito de Deus, santos e amados, em entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos, perdoai-vos, mutuamente, também perdoai vós. 14, irmãos da primeira e terminar. O 14. Aí, queridos, Paulo dá uma lista, né? Ele fala, mata isso, mata aquilo. Aí tem uma parte que fala, não mintais aos outros, não vos enganeis uns aos outros. O apóstolo Paulo, eu acho incrível que ele era um homem que virava a ser filósofo, um mega teólogo, mas ele conseguia pegar todo aquele conhecimento dele, lógico, o Espírito Santo estava ali, e aplicava coisas simples. Se você começar a estudar as cartas de Paulo, você vai ver que são as cartas mais profundas, mas ele consegue passar toda aquela potência toda no nosso dia a dia. Então o que Paulo quer falar isso aqui, queridos? Que Deus é o autor
Santificação é. Mas, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Senhor, eu coloco um anjo na minha boca para não mentir. Só que isso. Vou usar um anjo para segurar a sua boca. Aí não. Aí não tem como você errar. Senhor, eu coloco um anjo no meu olho para não olhar coisa errada. Só. Já te dei a palavra, já te dei o Espírito, já comecei a libertar, já te libertei, te dou as dicas. Ainda colocar um anjo em cada membro do seu corpo? Não. Quem santifica o seu corpo é você. Quem separa o seu corpo do pecado é você. Quem mata o seu corpo das paixões da carne é você. Certo, queridos? Vamos lá. Número 2. Primeiro, da característica da santificação, Deus é o autor da santificação. A pessoa mais em eminência é o Espírito Santo. Segunda característica, a santificação tem lugar em parte na vida subconsciente e, como tal, é uma operação imediata do Espírito Santo. Quer dizer, no subconsciente, o Espírito Santo age em nós. Não no subconsciente. Ele vai agindo. Ele vai, é como se fosse um antivírus que vai tentando comer aquela bactéria que está ali. Então, o Espírito Santo no subconsciente ele age. Mas também, em parte, dá-se na vida consciente. Neste caso, depende do uso de certos meios, tais como o exercício da fé, o estudo da palavra de Deus, a oração e a associação com outros crentes. Então, olha só, no subconsciente, lá onde a gente não tem acesso, quem age é o Espírito Santo. Ele vai mandando informação, ele vai trabalhando. No consciente, o que eu tenho que fazer? Exercício da fé. Eu tenho que praticar minha fé. E aí, querido, estão vendo como que o mundo espiritual é mundo paralelo ao mundo físico? Né? Está aí o Espírito Carlos, que lutam contra a obesidade, mantendo, não podem engordar. Né? Aqueles que querem emagrecer, o que eles têm que fazer? Só fechar a boca? Se ele quiser mesmo, o que ele tem que fazer? Um exercício. Ele tem que exercitar. Na hora que ele exercita, ele agiliza o processo e fica tranquilo. Então, aí diz aqui, ó. Como é a sua parte consciente? Exercício da fé, estudo da palavra, queridos. Estudar terça-feira, quinta-feira, porque poderemos até talvez demorar a crescer, mas os que cresceram vão crescer. A palavra. Não tem crente menino, não. É uma coisa. Mato ele, vou sair. Tem palavra no sinagoga. Amém, igreja? Tem palavra, o cara é pau traidor, ele é aroeiro. Então, para ter nele, ele vai olhar você e falar, agora você não estuda de diabo, tudo bem, não vai me praticar não. Então, queridos, estuda a palavra, oração. E uma coisa icônica que a gente vai citar aqui, que é de fundamental para a santificação. O que ele diz lá, queridos? Salmo 1. O que ele diz no Salmo 1? Bem-aventurado? Quer dizer, bem-aventurado aquele que não anda em má companhia. Então, se isso é prejudicial, então o que vai te ajudar na santificação? Você está vindo na igreja, te fortalece. Você está em comunhão na igreja, você vem na oração, você vai. Aqui você te fortalece. Isso ajuda você na santificação. É isso. A ideia é essa. O subconsciente é o papel do Espírito Santo. E no consciente, quem tem que fazer isso? Somos nós. Eu vou exercitar minha fé. Vou trabalhar minha fé como os irmãos da igreja. Número 3. A santificação é um processo longo. Jamais alcança a perfeição nessa vida. Alcança o clima que se apogeu nessa vida. O processo longo. Mas, ao mesmo tempo, pode haver casos nos quais ela é completada num curto período de tempo. Ou até no momento, como por exemplo, nos casos em que a regeneração e a conversão são imediatas, seguidas pela morte temporal. Podemos, a partir do pressuposto de que a santificação do crente é perfeita logo depois da sua morte. Então, qual a ideia, queridos? A santificação jamais é alcançada aqui. Jamais. Ela é definida e aperfeiçoada com a nossa
morte. Então a santificação é um processo longo e você não pode se descuidar o tempo todo. Então a santificação é aperfeiçoada com a nossa morte. Você está trabalhando. Quer ver um exemplo disso? Que não chegou a morte, mas nos dá exemplo disso. Enoque. Quem lembra da história de Enoque? Como que foi a história? Enoque andava com Deus. Enoque andou com Deus. Chegou um ponto que Enoque levou uma vida tão alta de santificação que Deus o tomou para si. Outro que, parecidíssimo, profeta Elias. Foi levando uma vida agradável a Deus, Deus foi e levou. E queridos, vamos entender uma coisa? A gente não fala quase nisso. Ou a gente tem uma visão errada. Quem quer morrer agora aqui? Não, pastor. Então a gente desconhece o significado da morte do crente na Bíblia. Amém? O que é a morte do crente? Descanso, paraíso. Finalmente você vai ver Jesus face a face. Acabou o risco de você ir para o inferno. Acabou o perigo de você se contrariar a Deus. Paulo fala isso, porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Morrer por Paulo é lucro. Mas é o período de Paulo, o que Deus fala? Que Deus não se agrada da morte do ímpio. O ímpio morreu, não é bom negócio para Deus. Deus não quer que o ímpio morra. Deus não quer que nenhum ímpio morra. Mas o justo não. O justo é diferente. Porque o justo só está comigo. Mas aí a nossa visão é diferente porque o mundo passou, as pessoas passaram e a gente entendeu que a morte é uma coisa ruim. Por que estou com medo de morrer? Por que estou com medo de morrer? A morte é ruim para quem está aqui na terra. É horrível. Você perder um parente, perder um amigo, perder. É ruim. A pessoa que está em Cristo e morre, queridos, é instantâneo. É instantâneo. Vamos falar bem claro aqui. Quando o seu corpo está ainda sendo velado, você está com Jesus há muito tempo. Já está com Jesus. Você não vai sentir nada daquilo. Você não vai ver seu filho chorando, jogando em cima do caixão. Você não vai ver seus amigos, os falsos amigos rindo. Tá, graças a Deus foi embora só. Tem certeza que vai no inferno só. Você não vai ver nada disso. Você não vai saber quanto que custa o seu caixão. Vamos saber se você ganhou uma ou duas coroas. As suas tamanho da morte é boa. O cristão é, gente. O cristão é que a gente perdeu a definição bíblica de morte. Ou não é assim que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Após a morte, segue o juízo. Eu tenho Jesus, não me preocupar. Aí, o que a Bíblia fala? O próprio Jesus fala quando chega o justo no céu. Que Jesus levanta do trono e vai recebê-lo. Jesus vai à porta recebê-lo e fala: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que é prometido. Por que a gente tem medo de morrer? Não faz sentido a gente ter medo de morrer. Mas essa ideia é de onde? Do mundo. Quando morreu, mas graças a Deus. Eles não entenderam. Vamos entender? Vou dar um exemplo ruim. É igual você ter um parente rico. Vamos supor que o irmão Zé Pereira tem um parente podre de rico. O missionário tem um outro podre de rico. O cara tem uma ilha lá em Portugal. Aí vocês são os únicos herdeiros. O cara morreu. O cara fez, caraca, olha da ilha, nossa! O cara morreu, caraca. Poxa vida. Nossa. Não tem como você querer ficar só triste. Vou pagar minhas dívidas. Aí, para melhorar ainda, na hora que o cara morreu, o cara vendeu a ilha e colocou todo o dinheiro na conta dele. É só passar para sua conta. Você vai querer chorar. Lá no fundo você fala: Jesus, 1 milhão na minha conta. Vocês viram a reportagem que apareceu na conta da mulher? Mais de 10 bilhões. A mulher vai reclamar o salário para ele reclamar. A minha conta, 10 bilhões. Não, foi 300 e poucos bilhões. 3 bilhões! Você ia reclamar, presidente? Estava no SPC, né? Ó, vem aqui reclamar porque tinha 3 bilhões na minha conta. Se o cara me achasse de novo, ele já tinha que falar que era um milagre de Deus. Achei o pastor com 3 bilhões. É milagre, meu. Ia comprar tudo quanto é. Só, queridos,
A morte para a gente cristão virou um peso de novo. Não era para ser. Não era para ser. A morte, na época de Adão, foi um castigo. Mas na época de Cristo virou um privilégio. Virou um prêmio. É isso. Você sente alguma dor, às vezes, no corpo? Dói alguma coisa? Dói alguma coisa no seu corpo? Irmão Zé Pereira, dói alguma coisa no seu corpo? Graças a Deus, não. Levou para o céu, nada disso também. Você acha que a Miriam vai te ligar lá no céu? Mãe, acabou o gado? Vai te ligar. Você acha que a Tamisa, mãe, ou ele, mãe, posso fazer isso? No céu, não vou ter nada disso não. Sério, prefeito? O cara vai te ligar no céu? Olha, tem um carrego para lá em tal lugar, não vai. Acabou. Ninguém vai ligar no céu, pastor, estou com um problema sério. Para ele, vai continuar com o problema. Vai ter que procurar outro, meu amigo. É de impedir a solução. Porque a gente vive em função do quê? De Cristo. Vamos se vir assim. Você acha que a Fabiana vai ligar para o Elton lá no céu e falar: Elton, vai lá e busca um extrato de tomate para mim. Só vai deixar mais horror do que eu. Agora, quem fica, tudo bem, é ruim, chato. Lógico que a gente pensa nos que ficam. Eu jamais. Eu quero imaginar a pastora, sem a minha filha. Eu não quero isso. Mas para a nossa pessoa, a gente. Então a santificação que é completada quando a gente vai no céu, quando a gente morre. Porque jamais, por circunstância nenhuma, a gente consegue ser totalmente santo, livre do pecado aqui na terra. Como alguns textos. Primeiro livro dos Reis, 8:46. Quem? O presbítero Carlos. Provérbios 29, capítulo 20, versículo 9. Missionário. Romanos 3, 10 e 12. Evangelista. Tiago 3, 12. Irmão Pereira. Tiago, capítulo 3, versículo 12. No finalzinho da Bíblia. O Elton, 1 João 1, 8. Então, queridos, jamais aqui na terra a gente consegue falar: estou livre do pecado, não peco mais aqui nessa terra, estou livre. Ou, queridos, se um dia você fizer isso, você arrepende. Você vai deitar para ser obrigado, porque hoje não cometi nenhum pecado. Se você fizer isso, vigie. Tiago 3, 2. Capítulo 3, versículo 2. 1 João 1, 8. Provérbios capítulo 20, versículo 9. Romanos 3, 10 e 12. Então, queridos, por que a santificação só é aperfeiçoada com a morte? Nós vamos ver. 3, 2. Capítulo 3, versículo 12. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Presbítero. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, eu te indignareis contra eles, e os entregareis às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Quando pecares contra ti, que ele diz? Porque não há homem que não peque. Então você vai estar lutando essa santificação, mas você não consegue ficar um dia todo sem pecar. Não se frustre. Tem muita gente que passa por esse problema, muitos puritanos, no sentido moderno da palavra. O que é tão certinho, não uso short, só calça comprida, manga comprida, não vejo televisão. Aí na hora que ele faz alguma coisa que é normal, porque somos falhos, ele larga tudo. Já viu? Já conheceu a pessoa assim? É certinho. Aí uma coisinha assim, ele descamba. Pronto. Aí o cara vira o bicho. Parece que o diabo veio, trouxe 7 e tem mais 7 esperando para mandar no capote do cara. Por quê? A gente está lutando contra o pecado, mas temos que ter consciência que é inevitável o nosso pecado. Quer ver, antes de ler os outros textos, fazer uma perguntinha aqui, simples. Eu sou pecador porque eu peco ou eu peco porque eu sou pecador? Ixi, eu sou pecador porque eu peco ou eu peco porque eu sou pecador? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sou pecador porque eu peco ou eu peco porque eu sou pecador? É. Hã? Eu peco porque eu sou pecador ou eu sou pecador porque eu peco?
resposta está em Salmo 51. Porque pecado me concebeu a minha mãe. Então eu peco porque eu sou pecador. Porque eu peco? Porque a minha natureza está manchada, contaminada pelo pecado. Entendi. Né? Um exemplo simples aí, bobo. Você pecou e o feijão azedou. O feijão azedou. Aí mesmo assim você fez maionese, fez arroz, fez frango. Vai mudar a situação do feijão? Se o cara comer tudo junto, a comida vai estar boa ou vai estar ruim? É horrível, vai estar horrível. É a nossa natureza. Tudo que eu faço não tira o que está aqui dentro, contaminado por Adão. O Adão. Certo? Então vamos lá. Todo homem peca. Provérbios 29, já leu? Quem poderá dizer, purifiquei o meu Coração. Esse versículo é interessante. Quem pode dizer purificar meu coração? Ninguém. Não. Eu me purifiquei. Não. Se você para analisar, tem gente que fala isso. Olha, hoje eu troco a corda toda, porque hoje eu me santifiquei para valer. Sai de pé dele. E alguém quer te leva junto aí. Então não tem isso. Eu me purifiquei hoje, limpei meu coração. Quem faz isso é Deus. A nossa participação é ouvir as dicas que ele dá. Romanos 3, 10 e 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nossa, Paulo era um homem ético, né? Por que ele dizer todos se tornaram inúteis? Mas não, que chega agora eu sou inútil. O que é isso, mano? Mas Paulo quer dizer o quê? Para a salvação, todos nós somos inúteis. Não tem nada que a gente faça para a salvação. Vamos dar um exemplo que aconteceu na Bíblia e vamos transferir isso para hoje. Vamos reunir a gente aqui, tá? Vamos pegar os salários de todo mundo, no terceiro, nenhum terceiro já está comprometido, né? Vamos pegar o terceiro de todo mundo e vamos nos esforçar e vamos construir uma torre para chegar no céu. Isso vai servir de quê? De nada. Não, então vamos ser diferente. Olha, irmãos da Pereira, presbítero, e eu próprio, todo mundo que tem casa própria também. Nós vamos vender a casa própria de vocês todos e vamos transformar em cesta básica e dar para todo mundo para a gente ir para o céu. Isso vai servir de quê? Nada. É isso que Paulo quer dizer. Para fugir do pecado, para se livrar do pecado, para ir para o céu, nós somos inúteis. Não tem nada que eu faça que me leve para o céu. Eu dependo totalmente de quem? De Deus. Se Deus não mandasse Jesus não morresse, o Espírito Santo não me quisesse entender que eu preciso de Jesus, eu ia ser inútil. Totalmente inútil. Queremos fazer uma cirurgia. Alguém está precisando urgente que tem uma veia entupida, fazer um cateterismo. Vamos a Pereira e o Helena não fazer isso. Cuidado, cara. Já pode comprar o caixão. Porque os dois não entendem de medicina, não vão fazer nada. O cara pode até abrir o peito dele e mostrar como que faz. Pode até colocar para levar o fiozinho, o tubinho. Eles vão pensar até que é videogame. Porque a gente não sabe fazer nada, não temos condições de fazer nada. É isso que a gente tem que entender. Contra o pecado, a gente não vence sozinho. Amém, igreja? A santificação, por isso que é cooperação. Deus faz a parte dele, que é a parte difícil, e a gente faz a nossa. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçaram, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também recrear todo o corpo. Quem diz aí? Todos tropeçamos. Tropeçamos nas palavras. Queridos, puxe para sua memória rapidamente aí. Qual foi a vez que você, sem querer, ou querendo, usou uma palavra que feriu alguém? Sabia até que é ferir, ou usou até sem querer.
É isso que Paulo está falando, que Tiago está falando isso. Todo mundo tropeça nas palavras. Se o varão conseguir dominar a sua língua, ele é perfeito. Quem consegue dominar a língua? É um dos menores membros do corpo, mas o que mais dá trabalho. Nossa, eu acho que daí que vem ideia de baixinha é problemática. A sua língua costuma dizer que a palavra é pior que bala. A bala, a pessoa não tem como indiciar, né? O que você fala não tem volta. A pessoa vai até te perdoar, vai até liberar o perdão. Você, com uma palavra, você arrebenta um dia da pessoa. Quer ver um exemplo simples? Principalmente as mulheres. Chega para a missionária e fala: isso, nada. Isso está bonita demais. Que cabelo. Aí o evangelista fala assim: evangelista? Nossa, gente. Quem vai fazer o cabelo? Já levando. Aí faz diferente. Aí vem a Ela, a missionária toda comprando uma roupa no shopping center, center shopping, e fizer aquela maquiagem, aquele cabelo. Aí chega as duas da igreja, ao Wellington, o presbítero aqui. Às vezes são mais brincadeiros, falam: credo! O que é isso? Você levou um susto? Acabou. Uma vez uma moça falou que estava fazendo meus filhos. Aqui eu fui no salão. Você foi no salão? Estava fechado o salão? Aqui. Nossa Deus. A moça ficou doida. O que eu quero mostrar com isso? Que a palavra pode te levantar ou pode te derrubar. Aí Tiago fala: olha, quem conseguir dominar a língua, o cara é perfeito. Agora, quem domina a língua? Quem domina a língua? É possível. Eu estava conversando numa casa de semana. Uma pessoa usou uma citação de Jesus que eu não lembro quem consegue evitar isso. Falou o seguinte: olha, não pode sair da mesma fonte água doce ou água amarga. Não pode, não pode. Mas qual de nós que não faz isso constantemente? Ora você adora Deus, aleluia, e ora você fala mal do Filho de Deus. Fala mal do seu filho mais agradável? Não é? O Marquinhos não vai nada. Quando você fala comigo? Você vai nem terminar a conversa, vai levantar e vai embora. Para você sabe os deveres do seu filho, mas ninguém pode chamar. Não é assim que funciona. Às vezes eu me senti assim em relação ao meu irmão. Todo mundo me tira, na época ele bebia e tal, todo mundo falava mal dele, mas eu não admitia. Você pode falar para quem quiser, mas para mim não veio falar mal dele, não. Fabiano, o erro nós, os pais, os nossos parentes, os nossos amigos, pode falar qualquer coisa. Essa semana eu me senti advogado lá, né? Crucificar um amigo meu, isso é um problema. Eu tenho que crucificar os dois. Ficar um só não. Porque esse ali, eu fui tão bom que eu repeti o código, todos são culpados, menos meu amigo. Não, se eu falar mal do meu amigo, não, há um problema para mim. É isso. A gente pode chegar para o cara e esculachar o cara, não é assim? Eu e ele, eu e ela. Mas alguém vinha falar mal. Eu sou calminho, eu sou tão transparente que ninguém vem falar mal de vocês para mim. Porque sabe que ou eu vou rebater a altura, ou eu vou nem conversar. Vocês relacionam comigo, mas dá uma dica como que eu sou. Se estiver falando uma coisa que eu não gosto, não concordo, eu não falo nada, eu fico quietinho. Não te distrato, ouço por educação. Se eu não comentei, falei besteira com o pastor. Ele nem comentou por educação, nem me respondeu por educação. Então, queridos, é essa a ideia. O Tiago fala: dominou a língua? Beleza. Para quem domina a língua? Ninguém domina a língua. Então a santificação é essa. Qual a ideia? Não mintais, não vos enganeis, não fala mal do próximo. Aí, às vezes da nossa boca saem duas coisas diferentes. Eu adoro, estou aqui na igreja adorando a Deus, chego e reclamo de alguém, falo mal de alguém. Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não tem pecado, estamos enganando a nós mesmos. Tem muitos defeitos. Mas falar dos outros eu não falo. Meu amigo, eu quero começar essa introdução, sai de perto que ele vai falar mal. Então, queridos, qual a ideia?
que a gente tem que dominar. Mas a nossa santificação é aperfeiçoada no último dia. Vamos ler esses dois textos, são textos fortes para a gente encerrar, já passou um pouquinho da hora. Hebreus 12, 23 e Apocalipse 14, 5. Esse Hebreus 12, 23 é culminante. A santificação é concluída na nossa morte, quando a gente chega no céu. Morreu, nós somos aperfeiçoados. Tá? Só é aperfeiçoado. O crente morreu, depois sabe, ó, chegou ao clímax e ele está perfeitamente santificado. Hebreus 12, 23. Quem achou pode ler. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos justos aperfeiçoados. Onde que é isso? No céu. Mas o interessante, queridos, e o intrigante é o quê? Você não pode chegar, só lá no céu que você é santo eu vou parar. Nem lá você não chega. Nem chega. Então é uma guerra constante, mas aperfeiçoada no céu. Último texto da manhã, Apocalipse 14, 5. Não se encontrou mentira em suas bocas, são imaculadas. Não se encontrou mentira em suas bocas, são imaculadas. Está falando de quem? Dos santos, os que vão morar no céu. E, queridos, por mais que a gente lute, não ter mentira na nossa boca, tem uma hora que é quase inevitável. A gente luta para não mentir. Eu coloco isso na minha casa e você chega lá, você chega até a se irritar. Se você passar 1 ou 2 dias com minhas filhas, você chega a se irritar. Quer dizer, uma vira assim, Flor, você fez isso? Você está acusando? Você sabe quem acusa. Aí a outra fala, você está mentindo? É uma vigiando da outra. Chega a ser. Ali em casa, essas coisas mais patentes fica difícil de fazer. Às vezes, quem pegou isso aqui? Você está acusando? Aí eu ligo para a Esté ainda e falo assim, ó, vigia o pessoal aí, quando chegar ele fica R$5, aí pronto. Nossa Deus! Aí que ela fica atenta. Uma mexeu, está mexendo, não? Está acusando, não? Então, qual a ideia, queridos? Essa perfeição de santificação só vamos alcançar no céu. Mas nós não podemos parar aqui. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos vendo sobre os meios que Deus nos deu para a nossa santificação. Amém, queridos? Vamos terminar com uma oração. A nossa escola dominical. Vamos colocar de pé, queridos.